com fezes humanas e mais todos os produtos químicos que possam imaginar, portanto não teve filtro nenhum. Num lamaçal, mal cheiroso, castanho, fedorento, não se pode estar aqui. Quando a gente veio para cá, estávamos felizes de encontrar uma casa tão perto do rio, a pé do castelo. Foi mais tarde que aprendimos que este monte, que em teoria chama-se Horta de São Pedro, era conhecido como Monte da Caca. Eu não queria utilizar o adjetivo, mas é diluída à vista de quem quer que passe. Desculpe lá, mas é o termo. Não vale a pena estar a maquilhar a situação, porque há alturas em que as fezes aparecem ali em seu estado sólido, vem tudo parar ao rio. E é mais acima, mais abaixo, o Rio Almançou tornou-se um esgoto a céu aberto. São águas não tratadas por completo. Há 10 anos que este problema de transformar uma ribeira num caneiro de esgotos existe. O problema está à vista de todos. Um autêntico esgoto a céu aberto. Há décadas e décadas que o rio Almançor é massacrado com todo o tipo de poluição. E a calamidade continua por terras alentejanas. O rio e os ribeiros de Montemoro Novo são frequentemente bombardeados com descargas diretas de esgotos. As imagens falam por si. As libertações de águas residuais que deviam ser, mas não são tratadas, são uma constante. A rede de saneamento básico não está a funcionar como era suposto. Há entupimentos, avarias, a estrutura não tem a capacidade de vida para tratar os resíduos e Levar o esgoto até à TAR é muito difícil. Fica sempre pelo caminho. E o responsável por isto é Águas do Alentejo, que devia cuidar das águas, tanto para fornecer à população para beber, como para a natureza. E é, neste momento, um fator de poluição. a Águas Públicas do Alentejo, empresa de capitais públicos do Grupo Águas de Portugal, foi criada na sequência de um contrato de parceria celebrado em 2009 com o Estado português e 20 municípios do Alentejo. Enquanto parceiro das águas do Alentejo, é claro que não fico satisfeito com esta situação, ainda por mais por ter sido na minha cidade. Em março de 2024, a Águas do Alentejo foi condenada em tribunal pela prática de 10 contraordenações ambientais muito graves a título de negligência. Por ser uma sociedade com capitais públicos e integrada no setor empresarial do Estado, deveria ter uma conduta ambiental exemplar e não o contrário. A empresa recorreu e, em novembro, o Tribunal da Relação confirmou a sentença. A Águas do Alentejo foi condenada a pagar 80 mil euros por ter feito centenas de descargas ilegais de esgotos nas linhas de água. Um processo na Justiça que durou 7 anos E depois dá em que continua igual. Existem muitos problemas e que são graves. Não há respostas. Porque todo mundo fecha um olho, porque é muito trabalho fazer as coisas de outra maneira. E engane-se quem pense que toda esta poluição só afeta aqui a região do Alentejo. Isto vai muito mais além.
Tudo o que se vê aqui acaba em Lisboa. Isto é da bacia hidrográfica do Tejo. Tudo o que aqui vê no Almanzor corre para o rio Sorraia e segue depois para o rio Tejo. Mas é uma tristeza que a Câmara, as entidades públicas, a APA, não tomem medidas em função de uma situação que está à vista de toda a gente. Não está nas minhas mãos estalar o dedo e retirar 5 milhões de um orçamento municipal e vou fazer uma etar, quando tenho uma parceria pública com o Estado que me garante que daqui a 2 anos vai estar feita. Isto é uma negligência, isto é uma ausência de política conjunta. E quando falha as águas do Alentejo, está a falhar o Estado e estão a falhar os municípios também. Esgotos descarregados diretamente para o rio e ribeiras em pleno século XXI. O povo de Montemoro Novo fala em incúria, negligência sem fim à vista, crime grave de poluição. É um crime de poluição praticado por uma entidade pública que tem como objetivo a água. Há uma mentalidade de tratar o rio como um autocolismo. Os moradores de Montemoro Novo estão indignados com o que dizem ser um problema de saúde pública e um crime grave de poluição. Queixam-se das falhas graves da empresa pública que trata das águas, da inércia tanto do município como da Agência Portuguesa do Ambiente. A água que às vezes é límpida transforma-se numa água podre, mal cheirosa. Dá cabo do bem-estar todo meu e da minha família. Isto é esgoto não tratado que vem por aí abaixo, sem nenhum tratamento. E este é o estado da Ribeira dos Remendeiros, que corre dentro da propriedade do Sr. Camilo, a poucos metros da sua moradia. À primeira vista, o cenário é idílico e foi por esse motivo que há 10 anos Camilo escolheu este local em Montemoro Novo para viver, para usufruir do sossego e da natureza. Mas o cantinho de sonho para gozar a reforma transformou-se em pesadelo. O meu neto, quando vem cá, não pode ir para a Ribeira, coisa que os miúdos gostam de ir brincar para a Ribeira. Por isso ele acaba por ver menos. Tenho os cães fechados para não estarem aqui, porque a água é imprópria para eles beberem. Ficou a nora transformada noutro objeto que é uma fossa. Ainda este verão tirei de lá, lamas, 80 carros de mão de lamas, todas contaminadas. Só daqui da Quinta há cerca de 60 queixas de crime contra as águas. Algumas destas queixas fizeram parte do processo que levou à condenação da empresa Águas do Alentejo. Mas, mesmo depois da sentença, Camilo diz que ficou tudo em águas de bacalhau. Esta semana foram 4. 4, só esta semana. Queixas de crime apresentadas. Esta estação elevatória perto da casa do Sr. Camilo continua a efetuar descargas de águas residuais não tratadas, como mostram
estas imagens recentes. Esta libertação de águas sujas segue para a Ribeira dos Remendeiros, a tal que corre junto à casa do Sr. Camilo e que se transforma numa cascata de porcaria. Não se pode abrir uma janela. E isto fica dias a fio. A última crise foi 11 dias disto. E isto, o esgoto que invade a Ribeira, segue o seu percurso rumo ao rio Almanzor. Aqui tem um poço ridículo. A inclinação é muita e as bombas não têm força para pôr. E quando têm, vêm os toalhetes, dá cabo dos rotores das bombas e elas não têm a força. Repare que aqui também há uns custos. Cada metro cúbico de esgoto tratado tem um custo. Se ficar pelo rio, já não tem esse custo em cima. Que é o que vai acontecer. O que acontece se sair. Sai aqui, mas também dispara águas residuais não tratadas no Monte da Horta de São Pedro, aqui, junto à casa de Helena e Guilherme. Aqui vê-se bem o impacto de alguns dias de chuva. Eu todos os anos limpo este ribeiro, tiro daqui quilos e quilos de papel e depois chove uma vez, duas e esgoto a céu aberto. Foi porque nós não éramos de cada terra que achávamos isto. Como ninguém quer vir morar a pé do rio. E isso era porque quando a gente entrava em Montemor, o cheiro era nauseabundo e pronto, isto enchia-se com toalhetes e com papel higiênico ao tal ponto de desespero que esta senhora foi embora. Tenho aqui a fonte também, uma das que está impraticável, não se pode beber. Está toda poluída, fizemos análises, tem E. coli, tem todo o tipo de bactérias, tem metais pesados. O que demonstra as cargas que isto está sujeito. E como as águas pluviais e as águas da rede doméstica vêm juntos, nos dias onde chove, o mecanismo do bypass é mesmo para proteger a instalação, para aquilo não reventar, o excesso sai. Então, em esses momentos, é a água que vem diretamente do esgoto. Bora, calma. Portanto, quando entope, faz a mesma coisa. Portanto, quando entope em qualquer lado, ela enche, não consegue dar vazão e sai sem filtro. Tudo, quando entra na casa das pessoas, sai diretamente para aqui e enche. Portanto, é... pronto, não sei. Aqui também se vê bem. Nesta estação elevatória da Águas do Alentejo, que já foi a TAR, foram realizados trabalhos de melhoramento, mas a empresa pública voltou a meter água. Os problemas continuam. Então, o que foi dito é, se nós continuamos a querer meter dinheiro aqui para fazer melhorações, isso é dinheiro que não está disponível para trabalhos mais necessários em nos 20 outros municípios. E assim sendo, o rio Almanzor continua assim. Não há peixe, não há pesca, há menos fauna. Olha, um cágado. Os cágados são os únicos que ainda resistem à poluição destas águas.
Coitadinhos, que inferno viver nesta água. Que horror. Eu lembro-me de estar sentado ali no alpendre a ouvir a água correr e depois ter-me dado conta que era julho e que realmente é muita água a correr no Alentejo no verão. Fui à procura dessa água a correr e era um tubo de esgoto aberto que durante semanas teve a despejar para aquela ribeira que vimos há pouco, que foi de uma avaria mais uma desta nova elevatória. E nós usámos isto e esta visualização para fazer queixa à APA. As nossas queixas daqui para a frente e perante poluições ambientais, elas vão continuar. Agora sabemos fazê-las melhor. Vamos pedir que sejam processos de crime. Crimes denunciados também pelo Sr. João, que apresentou várias queixas. Agora, assim, uma multa, então a entidade paga a multa. Também isso é o dinheiro dos contribuintes. Então somos nós todos que estamos a pagar a multa também, não é? A entidade somos todos nós, não é? Pois, são entidades estatais. Tem que haver responsáveis e esses próprios responsáveis é que deviam pagar as multas do ordenado deles. João Comenda, nascido e criado em Montemoro Novo, é agricultor. Agora querem fugir, se eu vou fazer alguma coisa. As descargas da empresa Águas do Alentejo só lhe têm trazido dissabores e causado prejuízos. Na sua quinta do Moinho do Bispo, os esgotos que correram aqui no rio mataram as ovelhas. Já tivemos o cuidado de fazer uma vedação para as ovelhas, que lá só andam ovelhas, não irem beber água ao rio. Morreram lá umas ovelhas nos primeiros anos, porque eu nem sabia do que era, depois é que comecei a ver. Fizemos autópsias a várias e vimos que aquilo era envenenadas, pronto, aquilo é um veneno. Houve uma altura, 2 ovelhas que até cheiravam a detergente. A lã das ovelhas, já mortas, deitava aquele cheiro de detergente de casa, não é? Aquela água que sai das máquinas de lavar, que vai para o esgoto também. Morreram por causa disso. E perdias, e até hoje ninguém mais pagou. Pronto. Uma vez tive a infelicidade que aquilo saiu pelas tampas, numa tampa que estava perto de um nascente que nós temos lá na nossa terra, onde estão as ovelhas. Aquilo foi correr diretamente para o nascente, ficou entranhado. Um nascente tinha um tanque, era uma fonte, pronto, ficou tudo inutilizado até hoje. Tem agricultura biológica, pronto, para proteger o ambiente, para fazermos práticas saudáveis, sustentabilidade, tudo isso. Respeitamos isso, essas coisas todas e depois, no fim, as próprias entidades estatais ou outras, não há regras para elas e não resolvem a situação. É revoltante. Eu fui criado ali, fui criado naquele Moinho do Bispo. Nasci lá, mas quase, fui para lá muito pequenino. Eu adoro aquela zona e dá-me uma pena, fico triste, eu vou lá quase todos os dias, tenho lá os animais, e fico triste às vezes a olhar para o rio, o que ele era e o que é hoje. O Ministério do Ambiente, já que há leis que estão feitas para punir estas situações, que venham ao terreno e que punam e que ou acabem de vez com situações que são recorrentes ou que pronto, façam qualquer coisa. Peço que façam qualquer coisa, venham. Calma. E calma
é coisa que tem faltado por terras alentejanas. O desassossego e a revolta estão instalados em Montemoro Novo. As entidades têm de perceber que isto não é possível um país do século XXI ter o estado do saneamento básico como nós temos. A Estrada Nacional número 2 não é só importante por 700 km, é que divide o país em dois. O país que existe e o país que não existe. Nós estamos aqui no país que não existe. Uma coisa é certa, as descargas de esgotos continuam em Montemoro Novo. Já há muitas décadas que o rio Almanzor é massacrado com crimes graves de poluição. Já há vários anos corre a porcaria dos porcos, corre por aqui abaixo, pronto, aqui das fossas, corre por aqui abaixo e vai dar depois ao rio Almanzor. Está aqui as marcas, está aqui, até o Alcatrão. Nota-se no Alcatrão que ainda ontem correu. Já a Agência Portuguesa do Ambiente diz que procede à realização de vistorias ocasionais, bem como de outras referentes ao regime do exercício da atividade pecuária, com a entidade licenciadora da atividade, procedendo à elaboração de autos de notícia sempre que se verifiquem situações irregulares. Mas há mais. É verdade que a zona industrial da ADU não tem saneamento básico? Não, a zona industrial... Como é que isso é possível? Existe desde o fim do século passado, desde o fim do século passado e até aos dias de hoje. O que me está a dizer é que nessa zona o esgoto corre diretamente para o rio? Corre para o rio, diretamente. Infelizmente. O município não tem orçamento para ela. Dentro da parceria há orçamento para ela, mas a começar em 2026 e terminar em janeiro de 2027. A parte privada tem uma fossa, que a parte camarária, digo eu, podia ter, é um buraco, não é preciso meter milhões e milhões para mais uma hectare. Em Montemoro Novo, durante anos a fio, tem-se fechado os olhos a estes pontos que poluem o rio Almanzor. O leilão do gado, que aqui se realiza desde 1992, é mais um dos maus exemplos. Lote 11, 1.658 quilos, 2,20, 2,50, 2,51. Este é o maior e mais famoso leilão de gado do país. O ano passado, este leilão movimentou cerca de 25 milhões de euros. Eventualmente, por essa importância económica, é que o anterior executivo não exerceu a pressão devida. Neste momento, os problemas estão corrigidos dentro do leilão e o leilão está a funcionar legalmente, que foi coisa que durante anos e anos e anos não esteve. Também era outro foco de poluição, porque também tudo o que saía dali não tinha saneamento, não é? Não havia tratamento de Havia. Há uma bacia de retenção e uma pequena hectare para extrair as lamas, mas que não estava a funcionar devidamente. Ficou neste executivo, ficou durante o ano passado. Foi o ano passado que aconteceu? Sim, o ano passado sim, a princípio deste. Porque até então não estava? Não estava. E é um leilão que já tem muitos anos? Já. Isso. Como é que é possível, Sr. Presidente? Foi possível, isso aí teremos que perguntar a executivos anteriores desta Câmara. Pergunta para os executivos anteriores e para o atual é também a que segue. O rio Almanzor tem sido tão maltratado que, em Montemoro Novo, aqui, neste preciso local que lhe mostramos agora, onde correm as suas águas poluídas, ninguém se pode dar ao luxo de dizer que muita água já passou
debaixo desta ponte. Isto porque, imagine, aqui neste ponto, o desgraçado do rio Almanzor nunca teve direito à ponte. Passa por cima da estrada. Nunca pensou, é preciso pôr ali uma ponte? Não. Porquê? Porque há tantas prioridades antes dessas. Tantas. Há escolas, há tantas... Olha, um crematório... Não está nos planos? Não. É que já houve ali acidentes, já houve ali mortes. Mas já há muitos anos, há muitos anos. Muitos anos e agora a Proteção Civil está muito em cima disso. Assim que começa a chover, vai-se analisar o caudal e fecha-se e ninguém passa. Depois de chover muito, vai lá alguém, fecha a cancela durante uns dias e ficam com a consciência tranquila. A Câmara, eles têm dificuldade de mudar de século. O presidente da Câmara Municipal de Montemoro Novo reconhece que o plano de investimentos da empresa Águas do Alentejo falhou. A empresa pública diz que está a investir e a realizar obra. No verão andamos com grandes notícias sobre a falta de água e estamos a estragá-la. O projeto que eles fizeram falhou completamente. O projeto é o da empresa pública Águas do Alentejo, realizado com fundos europeus e que tem como parceiros 20 municípios. E aqui é difícil separar as águas, mas o presidente da Câmara Municipal de Montemoro Novo diz que, na gestão que começou a ser feita em 2009, falharam os investimentos. Foi feito um plano de investimentos desde 2009 e que, infelizmente, ainda não estão concretizados no terreno. Coisas que estavam previstas para uns anos atrás, só até 2030 irão aparecer. Já a Águas do Alentejo diz que foram já concretizados investimentos no montante de 56,675 milhões de euros entre 2010 e 2024, os quais permitiram aumentar a cobertura e a fiabilidade do serviço e, em muitos casos, resolver contenciosos comunitários. Mais dinheiro, mal gasto. Não obstante o bom funcionamento da ETAR e do sistema intersetor de Montemoro Novo, há situações em que ocorre precipitação intensa e que provocam um excessivo caudal afluente de águas pluviais às instalações porque não existem redes separativas dos municípios que permitam desviar os caudais pluviais da rede de drenagem de águas residuais. Têm imensas avarias. Em situação de emergência suscitada por avarias em bombas ou sensores, também podem ocorrer descargas pontuais. Estas avarias são sempre prontamente reparadas, procedentes a operações de limpeza, sempre que seja necessário. A possibilidade destas descargas encontra-se prevista na lei. Chega a haver 300 descargas num dia. Realizou-se uma caracterização dos sedimentos depositados no leito do rio Almanzor em 2022, não tendo sido detectados poluentes. Acho um buraco, sai bolhas, vieram aqui, fizeram análise, a APA está francamente mal. Na área do município de Montemoro Novo, o rio Almanzor apresenta estado inferior a bom. É afluente do estuário do Tejo e não tem influência no estado da massa estuarina onde aflui. A Águas do Alentejo diz também que houve um reforço na manutenção e renovação dos equipamentos das estações elevatórias e a instalação de equipamentos de monitorização em tempo real das afluências de águas residuais às instalações. São remendos. Quanto a investimentos, a empresa Águas do Alentejo informa que está prevista a realização de cerca de 44,7 milhões de euros até 2027. Estão previstos dentro do âmbito da parceria pública investimentos até 2030 na ordem dos 27 milhões de euros, mais o ciclo urbano da água do PT 2030 por parte da Câmara Municipal de cerca de 3 milhões de euros para o ciclo urbano da água. Prometeu tudo e mais alguma coisa, que ia resolver os esgotos, ia resolver isso tudo. Agora, no fim, olha, já passaram quase 4 anos e há coisas que não estão. E há coisas que estão ainda piores que o que estavam. 40 anos do mesmo, xiça porra que é demais. Mas, afinal, 4 anos depois, que promessas eleitorais foram cumpridas. Pôr a nome muitos problemas e chamar as entidades ao terreno e perceberem que os problemas existem e que são graves.
E com todo este nível de poluição, pode o Presidente da Câmara garantir que está tudo bem com a água das torneiras? Pode o povo ter fé que tudo corre na paz dos anjos? São analisadas todos os dias e temos um selo de qualidade, um selo de excelência da ERSAR. Por isso, o abastecimento à população não está minimamente comprometido. Toda esta poluição que estamos aqui a documentar afunda, portanto a água não corre só no rio, não é? Ela entra pelos freáticos e vai ser captada para consumo humano aqui de Montemor. Portanto, já lhes toca, só que leva com grandes tratamentos químicos, né? Daí o cheiro a cloro e etc. que nos sai das torneiras. O Investigação CM quis também saber o que está a fazer a APA. A Agência Portuguesa do Ambiente diz que promoveu em 2024 um grupo de trabalho que integra a Águas do Alentejo e a Câmara Municipal. A APA tem de repensar qual é o papel da APA no país.